Eu quero agradecer primeiramente a Deus e também ao pastor por confiar, o púlpito da igreja para eu poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E todas as vezes que eu tenho esse compromisso, eu sempre busco a Deus, eu clamo a Deus para que Deus me dê uma palavra, para que eu pregue, não aquilo que eu acho que eu devo pregar, mas aquilo que Deus quer que eu fale. E eu já estou aqui, já tem acho que uns meses, não sei se tem um ano ainda, e eu vim para cá para eu poder ser bênção, para eu poder dar muitos frutos juntamente com os irmãos. Porque eu sei que um dia Deus me escolheu, e não só a mim, eu não sou melhor que você, mas Deus nos escolheu para que eu e você possamos dar frutos. E eu vim para cá, para congregar, para poder dar frutos juntamente com os irmãos. Porque o reino de Deus, ele precisa avançar. E essa tem sido a minha oração, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelo nosso pastor, pela família dos nossos pastores, para que nós possamos avançar como reino de Deus. As pessoas lá fora precisam ouvir, precisam receber a palavra de Deus. E Deus deseja usar cada missionário que aqui é membro dessa igreja. Você é um missionário lá no seu trabalho, você é um missionário na sua casa, e eu tenho certeza que Deus, Ele conta com você, Ele acredita em você e você precisa também acreditar em você. E eu tenho sido muito abençoado nos cultos que eu tenho prestado ao Senhor, seja pela manhã, seja à noite. E eu venho, irmãos, para adorar a Deus. Eu não venho para olhar para irmão A, B, C ou D, para reparar como foi o sermão do irmão, do pastor, nada disso. Eu vim aqui para adorar, para cultuar a Deus. Então, quando a Marta, ela estava ministrando agora o louvor, e nós temos que vir para cá com esse desejo de prestar culto a Deus, porque Ele é a plateia. Ele espera receber o teu culto, a tua adoração, a tua gratidão. Talvez você chegou aqui, ou você tenha vindo até esse templo com o coração arrebentado por perdas, por lutas que nós passamos, mas a palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. E naquele culto que a pastora Sheila pregou, há 2 domingos atrás, se eu não me engano, eu fui muito abençoado pela administração da palavra através da sua vida. Como hoje eu fui muito abençoado pela vida da Zélia, que Deus usou assim grandemente pela manhã. E Deus, naquele domingo, Ele tinha me dado a palavra, porque eu já estava incomodado. Eu falei, Deus, o que eu vou pregar? Eu não sei o que eu vou pregar, porque de mim mesmo eu não tenho nada para pregar. E Deus me deu uma palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra. O Pedro vai até projetar o texto ali. É um versículo curto, e a gente vai estar refletindo sobre esse texto do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. João capítulo 6, versículo 47, que diz assim, na versão NVI, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Você pode repetir comigo? Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Amém? Pai, nós te agradecemos por cada pedacinho deste culto que é prestado a Ti. Senhor, nós declaramos, as crianças declararam, Deus, que nós cremos na Tua palavra. E Deus, eu quero te pedir, juntamente com meus irmãos, juntamente com a minha igreja, Senhor, que esta palavra, Senhor, que vai ser compartilhada, vai ser pregada, Deus, ela possa gerar vida nesta noite. Senhor, como já oraram aqui as nossas crianças, Deus, que vidas possam reconhecer o Teu Filho como Salvador e Senhor das suas vidas. Deus, que esta noite seja uma noite de salvação, seja uma noite, Deus, de libertação, de transformação. Senhor, que a semente que vamos receber, que é a Tua palavra, ela possa cair numa boa terra e que ela possa frutificar
E Deus, começando na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Senhor, que cada um de nós aqui sejamos, ó Deus, exemplos, discípulos teus, ó Deus, no mundo lá fora, porque aqui no templo é fácil. Então, Senhor, ministra essa palavra aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, de forma sobrenatural. Usa, Senhor, os meus lábios. Ó Deus, essa é a oração que nós fazemos humildemente, no nome de Jesus. Amém. Eu pedi para o Pedro, é só colocar um videozinho ali. É assim mesmo, irmão. Vai sair. Vocês conseguem perceber o que é aquela imagem ali? Sim ou não? Sim? Aquilo ali é um forno, tá? E aquilo ali é uma lenha, né? Uma madeira. E eu estava viajando esse final de semana e eu vi esse forno e eu fui e filmei esse forno. E eu até postei uma mensagem no Instagram, porque eu senti o desejo de postar, porque tem gente que diz que as redes sociais é do inimigo. Só que nós temos usado, né, o povo de Deus, né, os homens de Deus, usam como uma ferramenta para alcançar, para compartilhar do amor de Deus. E quando eu vi essa imagem, né, eu filmei, eu fiquei pensando em mim e em você. Eu fiquei pensando que esse corpo de Cristo aqui, que é a igreja, ele é para mim e para você o nosso braseiro. A igreja, que é formada por mim e por você, ela funciona como braseiro. E eu e você, nós somos as brasas. E se a gente tira a brasa do braseiro, o que acontece com ela? Ela apaga, certo? Então, se a gente perde essa comunhão, a gente acaba esfriando. E eu não sei viver sem essa comunhão com os irmãos. Eu não sei ficar longe da casa de Deus. Eu sei que o templo não salva, mas eu não sei ficar longe. Eu quero estar em comunhão, porque aqui, nesse templo, onde nós nos reunimos para cultuar a Deus, eu conheço pessoas assim maravilhosas. Eu tenho aqui hoje, né, alguns irmãos, amigos. Né, eu tenho aqui meu irmão Bira, a Tânia, eu tenho meu irmão lá, Odegar Falcão. São pessoas que, frequentando o templo, eu passei a ter comunhão com eles. E eles são bênção na minha vida. Assim como eu tenho feito irmãos aqui, né? Eu tenho o Digo, um irmãozão, né? Tem a Zélia, a gente estudou alguma coisa no seminário. Tem o Paulinho, pipoqueiro, um irmão sensacional. E tudo isso eu agradeço, irmãos, o braseiro, que é essa comunidade aqui. Então eu não sei viver sem. E hoje nós temos muitas pessoas desigrejadas. Eu não inventei não, tá, irmãos? Existe essa palavra. Se você pesquisar lá no Google, no YouTube, você vai ver que tem lá. Então tem muita gente desigrejada e olhando, sabe, para as pessoas que erram, para as pessoas que falham. E realmente as pessoas erram, falham. Mas a gente precisa olhar para aquelas pessoas que acertam. Porque existem muitas pessoas que estão dentro dos templos, né, estão nessas comunidades de fé, e são pessoas que são exemplo para mim e para você. Mas eu e você, muitas vezes a gente olha somente para as pessoas que erram, para as pessoas que pisam na bola. E nós não devemos, né, julgar ninguém. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero, na verdade, fazer, né, algumas perguntas, e são perguntas retóricas. Você vai responder para você mesmo. Você não precisa falar assim, eu penso isso. Não, você vai responder para você. E eu quero que você saiba que Deus ele está aqui. E eu tenho certeza absoluta que Deus ele está falando ao seu coração desde o início desse culto que está sendo prestado a Ele. Então eu gostaria de fazer essa pergunta. E eu faço muitas vezes essa pergunta. Eu fiz essa semana para 2 flanelinhas lá no centro de Caxias. Eu perguntei para ele, Marcos, Cláudio, se você morrer hoje, você tem certeza que você vai morar no céu? E você? Se você morrer hoje, você tem certeza?
Eu não estou falando de ser membro de uma igreja, não estou falando de você ter uma religião, não é isso. Mas reflete aí no seu coração, na sua mente, será que realmente você tem certeza? Será que você realmente acredita na eternidade, no céu? Será que é uma historinha? Eu quero falar para você que eu tenho certeza que se eu morrer hoje, eu vou morar no céu. Mas não é porque eu sou pastor, não é porque eu já sou batizado há alguns anos, mas é porque a Bíblia me dá essa certeza. A Bíblia lá em 1 João capítulo 5, versículo 13, diz assim, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então é possível ter certeza. E eu tenho essa certeza da salvação, da vida eterna. Eu tenho a certeza que um dia eu vou morar com Deus na eternidade e que é real e esse dia vai acontecer. Não estou com pressa, não estamos com pressa, não é isso, pastor Davidson? Não é isso, Carla? A gente ainda tem muito o que fazer, muito o que produzir, mas eu tenho convicção, certeza de que se eu morrer, eu vou morar no céu. E eu gostaria de compartilhar com você que está nos visitando hoje, com você que já é membro da igreja há alguns anos, talvez você nunca se fez essa pergunta, ou nunca te fizeram essa pergunta, mas eu quero compartilhar com você como eu vim a ter certeza da minha salvação. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco perguntador, eu gosto de perguntar. Não é para saber se você sabe, mas é para eu saber o que você pensa. E antes de compartilhar, eu quero fazer uma outra pergunta, porque eu sou perguntador, já falei. E aí vamos supor que você morreu. Isso não vai acontecer, tá, irmão? Isso é uma suposição. Vamos supor que você morreu, você se apresenta diante de Deus, e aí quando você chega lá na porta do céu, né, vamos supor, lá tem uma entrada, tem uma porta, aí Deus está lá, e ele vira para você e pergunta, ô Reginaldo, por que eu devo permitir que você entre no meu céu? Porque o céu é de Deus. Né? E aí, eu não sei o que na opinião do Reginaldo, o que ele responderia para Deus, se Deus perguntasse para ele, ou se Deus perguntasse para Marta, Marta, por que eu devo permitir que você entre no meu céu? O céu é meu. E aí, eu não sei qual é a resposta dela, mas eu ouço, né, eu escuto muitas pessoas dizerem, eu vou entrar no céu porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo. Poxa, eu vou entrar no céu, sabe por quê? Porque eu sou membro da primeira igreja batista em Heliópolis. Eu vou entrar no céu porque todos os domingos eu participo, todo primeiro domingo eu participo da ceia do Senhor. Poxa, eu vou entrar no céu, Tânia, porque eu canto no louvor. Eu canto muito bem, eu não, tá, os irmãos. Então, poxa, eu canto muito bem. Ou eu vou entrar no céu porque eu fui professor da escola bíblica dominical, eu fui diácono, eu fui pastor. Talvez seria a sua resposta, a resposta de alguns aqui. Mas eu quero dizer para você, nos próximos minutos, Carla, que vocês ouvirão a melhor notícia de toda a vida de vocês. Isso não é algo maravilhoso? E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a graça. A gente ouve muito falar sobre a palavra graça. A palavra graça significa favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. Mas quando a gente estuda sobre a graça de Deus, sabe o que nós aprendemos? Que o céu, irmãos, ele é um presente. O céu, ele é de graça. O céu é 0800. Eu adoro quando eu vou numa festa americana e aí, de repente, é 0800. Eu vou numa festa, não americana, que você tem que levar, eu vou numa festa 0800, que eu não tenho que pagar nada. Alguém me convida, né? Pô, vamos almoçar, vamos jantar, eu vou pagar. É 0800, é de graça. E o céu, ele é um presente, ele é de graça, ele é 0800. E está lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, na parte B, que diz assim, o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Irmãos, eu creio que cada um de vocês aqui, cada amigo que está nos visitando, você tem um dom. Você tem um dom de fazer amigos. Você tem um dom de cozinhar. A minha mãe tem um dom de cozinhar. Mas Deus também me deu um dom de comer. Porque se ela tem prazer em cozinhar, Vanessa, eu tenho prazer em comer. Aí só que a gente acaba extrapolando, né? A gente vai, né, crescendo um pouquinho, né? E aí a gente tem que fazer uma reeducação alimentar. Então, assim como Deus tem um dom, e o dom de Deus é dar a vida eterna, você também tem um dom. Todos nós temos dons. E os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Então, a salvação, a vida eterna é um presente. E ela não pode ser ganha ou comprada por obras ou merecimentos. Mas, Osório, onde está? Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Felipe, eu sei que você não tem a pintinha. Aprendi, viu? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é um presente. A vida eterna é um presente. Eu decidi, irmãos, ser generoso com os irmãos hoje, tá? Eu quero presentear os irmãos, é uma suposição, isso não vai acontecer, tá? Senão depois vão me chamar de mentiroso. Eu quero presentear os irmãos. Eu liguei para um fornecedor chamado Havaianas, e aí eu negociei um preço assim maravilhoso num par de sandálias. Havaiana, que é uma marca boa, né? E aí eu encomendei mais ou menos 650 pares de sandálias havaianas a R$17. Tá? Que vai dar aí R$11.900. E aí, eu tenho que reconhecer que eu acredito que nessa congregação, nessa plateia, eu pensei da seguinte forma, Reginaldo, eu vou fazer algumas de time. Eu vou fazer 300 pares do Flamengo, que é a maior torcida. Tá? 100 para o Vasco, 100 para o Botafogo e 100 para o meu Fluminense, que é o pai do Flamengo. Tá? E 100 da seleção, porque tem gente que não gosta. E aí eu vou presentear cada um dos irmãos. E aí os irmãos ficaram tão felizes, faz cara de feliz aí, irmão, tão feliz, Douglas, que o pastor Davis ficou assim tão empolgado que ele falou assim, Osório, rapaz, você gastou um dinheirão. Você gastou R$11.900. Cara, eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho R$900 que não vai me fazer falta, que eu não vou deixar de honrar os meus compromissos e eu vou te ajudar a pagar esses 650 pares. Irmão, o que isso seria para mim? Seria um insulto. Por quê? Se eu estou dando um presente, irmãos, para vocês, presente é de graça. Se você tenta fazer alguma coisa para merecê-lo, deixa de ser presente. E a mesma coisa acontece com a salvação. Quando a gente tenta fazer alguma coisa para merecê-la, deixa de ser salvação. Por quê, irmãos? A salvação ela é um presente. A vida eterna é um presente, é de graça, é 0,800. Mas quando a gente vai continuar estudando um pouquinho, e agora a gente vai falar sobre o homem, a Bíblia diz que o homem é pecador. Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Tem alguém aqui que não peca? Se dissesse que não, já estaria pecando, né, irmãos? Porque está mentindo. Então, o homem é pecador. E o que é pecado? Até a Zélia falou alguma coisa hoje sobre pecado. A palavra pecado ela tem um significado. É errar o alvo. Então, todas as vezes que eu peco, eu erro o alvo. E pecado é tudo aquilo que vai contra os mandamentos de Deus, contra a palavra de Deus. E existem, irmãos, 3 tipos de pecados. O primeiro tipo de pecado é o pecado por comissão. São atos que nós cometemos. Quando nós falamos uma mentira, quando nós enganamos alguém, quando nós roubamos alguém, nós estamos pecando por comissão, atos que nós cometemos. Esse é o primeiro tipo. Existe um segundo tipo,
Irmãos, eu vou confessar, esse é o meu maior pecado. Talvez o pastor nem me deixe mais pregar. Esse é o meu maior pecado diante de Deus, que é a omissão, que é deixar de fazer. Quando eu deixo de amar de verdade a minha família, quando eu deixo de amar de verdade os meus pais, quando eu deixo de amar de verdade o meu esposo, a esposa, o esposo, os filhos, quando eu deixo de ajudar alguém que eu poderia e eu não faço porque eu não quero, eu estou pecando por omissão. Quando eu deixo de meditar na palavra, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de falar do amor de Deus, eu estou pecando por omissão, por deixar de fazer. E eu creio que hoje, no século XXI, na pós-modernidade, é o maior pecado da igreja. E que nós precisamos nos arrepender da omissão, porque a omissão é pecado. E o terceiro e último, irmãos, é o pecado por pensamento. É aquele que você não fala, mas você pensa. Quando você deseja uma pessoa, né, sexualmente falando, quando você deseja o mal, às vezes a gente está passando por uma luta, né, por uma batalha, e aí aquela pessoa fala a verdade, não é isso, Carla? Fala a verdade, ó, você precisa melhorar aqui. Aí você considera essa pessoa, você gosta, e você não vai falar nada, mas você pensa assim na sua mente, eu desejo, Vivi, que aconteça a mesma coisa que está acontecendo comigo com ela. Porque eu quero ver, Lucas, se ela vai ter a mesma orientação para ela. O que é que você fez? Você desejou o mal para ela. E diante de Deus você pecou. Então o homem é pecador. E é interessante que os psicólogos dizem que na mente humana, Elias, passam por dia mais de 10 mil pensamentos. E vamos supor que desses 10 mil pensamentos, a gente tenha 1.000 pecados por dia. Vou reduzir para 50 pecados, Marcelo. Vou reduzir um pouquinho mais. Vou reduzir para 3 pecados, Maurício. 3 pecadinhos por dia. Se a gente pecasse só 3 vezes por dia, nós seríamos quase um anjo. Não seríamos anjo, né? Anjo não tem pecado. Mas a gente, pecando 3 vezes ao dia, a gente seria quase um anjo, não é isso, Thiago? Mas a gente peca muito mais que isso. E aí, se você pegar 3 pecadinhos por dia e você multiplicar por 30 dias, são 90 pecados, irmãos, por mês. Se você multiplicar por 12 meses, são 1.080 pecados por ano. Sou bom de matemática, fala a verdade. Não, eu gravei. Falar a verdade, né? Não posso pecar, né? Gravei. 1.080, vou arredondar para 1.000. 1.000, Maurício. Se você multiplicar pela idade de uma pessoa que tem 50 anos, Reginaldo, ela teria 50.000 pecados. Uma pessoa de 13 anos, Felipe, 13.000 pecados. Aí você imagina um transgressor da lei comparecendo diante de Deus com 13.000 delitos, 13.000 pecados. Então o homem é pecador e ele não tem como salvar-se a si mesmo. Sabe por quê, irmãos? O padrão de Deus é a perfeição. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Se eu quisesse entrar no céu, Gilberto, pelos meus próprios méritos, eu teria que ser perfeito. E a Bíblia diz que nenhum de nós atingiu esse padrão de perfeição. É como se eu fui passear lá perto da casa da Carla. Aí eu chego lá na casa da Carla e ela é muito educada e diz para mim assim, Osório, você almoçou? Aí eu digo para ela assim, Carla, eu não almocei não, eu vim resolver uns negócios aqui perto da sua casa e não almocei. E aí ela vira para mim e fala assim, sobrou, tem uma comidinha aí que a gente fez, japonesa, e eu vou te oferecer, eu tenho, né, é o soborô da janta, né, soborô do almoço, e aí ela me oferece. Só que, irmãos, agora eu quero ser fitness, daí eu não estou comendo, né, o soborô do almoço, né, o soborô da janta. Eu falei assim, Carla, eu estou comendo agora só omelete. E aí, esse é o prato assim, que a Carla é especialista em fazer, omelete.
sabe ferver água muito bem, sabe cozinhar ovo, assim, mas a omelete é, assim, o prato principal. E aí, ela sabe que eu gosto bem, como bem, não é isso? E aí ela pega lá 5 ovos para fazer a minha omelete. E ela está tão empolgada, né, porque eu apareci do nada lá de paraquedas na casa dela, e aí ela vai fazer lá a minha omelete. Aí está lá, quebrou o primeiro ovo, né, quebrou o segundo, o terceiro, o quarto, mas ela está tão empolgada, ela distraiu, jogou o quinto, o ovo estava podre. O que aconteceu com a minha omelete, Carla? Estragou tudo. E aí ela não vai oferecer essa omelete para mim achando que seja o que? Aceitável. Então a mesma coisa acontece com o homem. Com o homem, você pode ser uma pessoa muito boa. Né? Você pode frequentar o templo, né? Você pode ser uma pessoa exemplar, pagar suas contas em dias, mas diante de Deus, se você tiver um pensamento mau, você já pecou. Então o homem é pecador e ele não tem como salvar-se a si mesmo. Mas quando nós aprendemos sobre Deus, já estou indo para o terceiro, irmãos, a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Deus, ele é amor. Está lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, parte B. Deus é amor. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama. Deus me ama e te ama muito, muito. Talvez você entrou aqui e alguém, né, tem soprado no seu ouvido dizendo que Deus não te ama, que Deus não se importa com você. É mentira. Deus te ama, Deus se preocupa com você porque Deus é amor. Mas a mesma palavra diz que Deus é justo, Deus é justiça. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 7, Deus diz assim, que ao culpado ele não tem por inocente. Ah, Osório, agora ficou confuso, eu não entendi. Você disse que o céu é um presente, isso é de graça. Se o céu é um presente, é de graça? Sônia, eu quero esse presente. Eu quero receber esse presente, ele é de graça, ele é 0,800. Então Deus vai me dar esse presente. Mas aí você falou sobre o homem, que o homem é pecador. Realmente eu sou pecador. Realmente eu peco, Maurício. E aí quando você falou que o homem não tem como salvar-se a si mesmo, eu fiquei mais preocupado. Mas aí quando você fala sobre Deus, Deus é misericordioso. Poxa, Deus tem um lugarzinho para mim lá no céu. Deus vai deixar eu entrar. Porque Deus é misericordioso, Deus é amor. Opa, caramba, estou salvo. Mas aí você disse que Deus é justo. Ao culpado ele não tem por inocente. E agora? Como resolver esse dilema? Na verdade, o que significa um dilema? É uma situação com 2 saídas possíveis. Mas é um dilema não para Deus. É um dilema na mente do homem. Na minha e na sua mente. E a gente tem que entender que Deus, por ser justo, ele aplica a justiça dele. É como se eu estou lá no banco para eu receber, acho que hoje ninguém recebe salário em banco, né? A gente passa cartão de débito. Aí eu fui lá pegar um dinheiro, pagar minhas contas, pagar em dinheiro. Aí estou lá na fila, lá, e aí estou lá conversando, batendo papo. O brasileiro gosta de fila, gosta de conversar. E aí, de repente, entra um meliante lá, e o cara anuncia um assalto, e diz, é um assalto, vou levar o dinheiro, começa a recolher o dinheiro dos caixas, o que tem, e aí ele está pegando o dinheiro, guardando, e eu estou lá na fila do banco, de repente algum irmão também, e aí esse banco, todo banco ele tem um sistema de segurança, quando ele disse que era um assalto, alguém já acionou o alarme lá, no batalhão, né, uma empresa de segurança, e aí quando ele está recolhendo o dinheiro, quando ele passa naquela porta que a gente fica preso sempre, quando ele bota o pé na calçada, a polícia chega e prende o meliante. Aí ele é preso, é levado para a delegacia, aí abre-se lá um processo, vai para Bangu, vai para Japeri, e aí chega o dia da audiência, e aí o juiz pergunta para ele, você é culpado ou inocente? Meritíssimo, eu sou culpado. Eu realmente cometi um crime, eu realmente tentei assaltar o banco, só que eu quero dizer para o senhor que eu não matei ninguém, eu não feri ninguém. Eu tentei, Jorginho, levar o dinheiro, mas eu não consegui. Mas eu quero dizer para o senhor, meritíssimo, que eu estou muito arrependido, mas muito arrependido. E eu quero dizer para o senhor, Felipe, se você me deixar ir embora, eu nunca mais vou fazer isso. Aí eu pergunto para você,
se o juiz deixá-lo ir embora, ele está agindo corretamente? Não, né? Porque ele tem que aplicar a justiça. E Deus, ele é o juiz dos juízes. E aí, como resolver esse dilema? Como resolver esse problema? Sabe como Deus resolveu esse problema, irmãos? Na pessoa de Jesus. Quem é Jesus para você? A Bíblia diz que Jesus, ele é o infinito Deus-homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é Deus. Jesus, ele tem poder, e Jesus veio a esse mundo com um propósito. Qual foi o propósito? De morrer na cruz e ressuscitar, Cid, ao terceiro dia, e comprar para mim e para você um lugar nos céus, o qual ele nos oferece gratuitamente. E é interessante que Jesus, ele foi crucificado entre dois ladrões. Dizem que um era bom, o outro era mau. Ladrões, todos eles são o quê? Malfeitores, eles praticam o mal. E teve um ladrão que ele falou assim, se você é o Cristo mesmo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, e a mim e o meu comparsa vão acreditar em você. Ele poderia? Ele poderia. Mas o outro ladrão virou e falou assim, Senhor, lembras de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus respondeu para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então Jesus, ele veio com esse propósito, com essa missão de morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. E é interessante, irmãos, que Jesus, quando ele estava sendo crucificado na cruz, entre os dois ladrões lá, Douglas, ele proferiu uma palavra grega que tem um significado comercial. Essa palavra significa tetelestai. Está pago. Está pago o preço pelos pecados do Reginaldo. Está pago os preços pelo pecado da Vivi. Está pago o preço pelos pecados da Risete. Está pago. Jesus pagou. E lá na cruz, Jesus, ele viu a mim e a você. É como se você, para você entender, aqui está, eu, você, o homem, e aqui está Deus. Só que existe uma coisa que separa eu e você de Deus, que chama-se pecado. Vamos supor que esse livro aqui na minha mão, na palma da minha mão, seja um livro de registro de pecados. O meu é muito mais grosso, tá, irmão? E aí, eu quero me aproximar de Deus, mas o meu pecado, o seu pecado, ele nos separa de Deus. Nós não conseguimos nos chegar a Deus, porque Deus é puro, Deus é santo. Nós estudamos sobre isso hoje, na EBD. Deus é puro, ele é santo. Ele abomina o pecado e a gente quer se aproximar, mas o meu e o seu pecado nos afasta, nos separa de Deus. E aí o que Deus faz? Deus envia o seu único filho para morrer na cruz. E na cruz Jesus leva sobre ele todos os meus e os seus pecados, o pecado da humanidade. E agora, através de Jesus, eu e você, nós temos acesso a Deus. Aleluia! E nós cantamos isso, a gente tem acesso ao céu, a gente tem a vida eterna através de Jesus. É Jesus, irmão. Não é religião, é Jesus. É Jesus que me leva para o céu, é Jesus que te leva para o céu. E não é religião, não é igreja, não é pastor, não é placa, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas esse presente, que é a vida eterna, que é a salvação, irmãos, ele é recebido pela fé. A Bíblia diz que a fé é a chave que abre a porta do céu. Eu já estou quase terminando, irmãos. A fé é a chave que abre a porta do céu. E a Bíblia diz que existem 3 tipos de fé. A primeira fé é uma fé que nós chamamos de fé intelectual. Se eu perguntar para vocês, quem descobriu o Brasil? Isso é fácil. Pelo menos na minha época era Pedro Álvares Cabral. Já estão dizendo que são os índios. Então, Pedro Álvares Cabral. Você viu, Carla? Eu não vi.
Mas como eu sei? Como você sabe? Como nós sabemos? Porque um dia nós aprendemos na escola. Um dia, Marcelo, os nossos pais nos ensinaram. Então, nós acreditamos que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E muitas pessoas acreditam, Pedro, em Jesus como um mero fato histórico, pastora Sheila. Como uma pessoa da história. Só que elas não estão confiando nele para nada. É uma fé intelectual. E essa fé ela não salva. A fé intelectual, como uma pessoa da história, não salva. E existe uma outra fé, Mary, que chama fé temporal. O que é a fé temporal? É quando a gente está passando por lutas. Quando a gente está passando por provações, por dificuldades. Quando a gente está na prova, a gente está na luta, irmãos. A gente dobra o nosso joelho lá, na beirada da nossa cama, ou lá no nosso lugar, lá onde a gente gosta de orar. E nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, abre uma porta de emprego para mim, Senhor. Eu estou desempregado. Senhor, me abençoa, Pai. Eu preciso, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho família. Senhor, me abençoa. Senhor, o meu filho está enfermo. Deus, eu creio que Tu és o médico dos médicos. Senhor, cura o meu filho. Senhor, cura a minha esposa. Cura o meu esposo. Em nome de Jesus. Irmãos, eu e você oramos com fé. E Deus, Ele tem o prazer em abençoar e te abençoar. E Deus vai lá e abre a porta de emprego. Sabe, Deus vai lá e cura. Sabe o que eu e você fazemos, irmãos? A gente dá as costas para Deus. A gente não lembra nem de agradecer a Deus. Essa fé é uma fé temporal. Essa fé ela não pode salvar. Mas a Bíblia diz que existe uma fé chamada fé salvadora, que é confiar em Jesus Cristo. Está em Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Confiar em Jesus significa você transferir a sua confiança para Ele. Eu quero ilustrar para você, quero fazer aqui um teatro, eu vou confessar algo que vai ser surpreendente aqui, Carla. Ninguém sabia. Eu, sou formado em administração, sou administrador, sou professor de educação profissional, mas eu tenho uma outra profissão que eu sou reconhecido, Carla, internacionalmente. Internacionalmente. Aqui no Brasil as pessoas não me conhecem, mas fora do Brasil eu sou internacionalmente conhecido. Eu sou trapezista, um equilibrista. E eu quero... eu vou fazer aqui, um ato assim, de muita coragem. Tem que ter muita coragem. Porque eu quero que você imagine comigo, eu vou subir no alto de um edifício, eu vou esticar um cabo de aço e eu vou atravessar, irmãos. Vocês acreditam? Vou fazer aqui. Trouxe o cabo de aço. Eu trouxe o meu cabo de aço. Está aqui, ó. Esse aqui é o meu cabo de aço, tá, irmãos? A gente está fazendo uma suposição. Ó. Essa fita aqui, ó, é o meu cabo de aço. E eu vou esticar esse cabo de aço aqui e eu vou atravessar ele aqui, de um edifício para o outro. Eu sou corajoso, irmãos. Tá para nascer um fluminense corajoso igual a mim. Vou ser sincero, eu acho que tem outros aí, amém ou não amém? Ih, tá fraco. Tá muito fraco. Vou até chegar esse púlpito para cá, para os irmãos verem, assim, como eu sou Meu irmão, eu sou o cara. Até o microfone caiu. Vou usar, o microfone vai ser o meu. Eu vou passar primeiro, irmãos. Minha calça está caindo. É porque eu estou emagrecendo, irmão. Até o irmão me elogiou hoje. Pô, irmão, você está fazendo dieta? Eu falei, estou, fazendo uma reeducação alimentar. Né? É isso, pastor? Irmão, vocês acreditam que eu, o Osório, possa atravessar para o lado do outro edifício? Está lá, ó. Eu estou no alto do edifício. São 30 andares de altura, hein, Marcos? Vou atravessar, pastor Gilmar, me equilibrando nesse cabo de aço aqui. E eu vou sair do outro lado. Tá bom? Vou usar esse microfone, vai ser o meu bastão para me dar um equilíbrio aqui. Não vou quebrar, não. Então, ó.
Eu vou conseguir, irmãos. Torcem por mim aí, hein? Orem por mim aí, hein? Ó. Tem que ter muito equilíbrio, irmão. Estou quase lá, irmão. Já estou na metade, hein? Vou chegar, hein? Consegui! Sou muito bom! Meu Deus! Orou por mim, Bernardo? Fiquei com medo de cair, mas o Fluminense é corajoso. Mas, irmãos, eu gosto de desafios, sabe? Eu gosto de desafios. Só que eu não estou satisfeito. Agora, irmãos, eu vou atravessar para o outro lado. E agora, irmãos, sabe o que é que eu vou fazer, Reginaldo? Eu vou atravessar e vou empurrar um carrinho com um saco de cimento. Eu gosto de viver perigosamente. E o carrinho está aqui, irmão. Ó, pensei em tudo, né? Ó. Aqui, ó. Agora eu vou deixar o bastão aqui, irmãos, ó. O bastão está aqui, ó. O carrinho está aqui, ó. Se eu sair um pouquinho, irmãos, não leva em conta, não. Ó, o saco de cimento vai ser isso aqui, tá? Ó, pensei em tudo, ó. Tá aqui, ó. Torce por mim, hein, Carla. Cara, eu não tô conseguindo ver direito, mas... Consegui! Sou o cara, né, Lucas? Irmãos, eu não estou satisfeito. Eu gosto de viver perigosamente. Eu já voei de parapente, tá? Eu achei que aquele dia eu ia ver Jesus, mas não era a hora, não. Irmãos, agora eu vou voltar para o outro lado. Só que agora, irmãos, eu quero lançar um desafio para você. Estou até cansado, tá? Ô, Flávia, eu vou lançar um desafio. Tá? Vocês acreditam que eu posso agora retornar para o outro lado do edifício, agora me equilibrando, empurrando um carrinho, carregando uma pessoa de 80 quilos? Sim ou não? Aí eu vou ver se alguém aceita o desafio, né? Irmã Zilma, quer vir? Entrar, sentar aqui no carrinho? Existe o risco. Hein, irmã Zilma? A irmã tem coragem? Tem? Tem, pastor? E tem uma jovenzinha lá, ó. Por favor. Que menina corajosa, né? Meu Deus. Vou ter que perguntar o nome dessa menina. Ih, o telefone falhou. Qual o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, nome bonito, né? Você é fluminense, não é? Não. Não? Que Deus me livre? Sério? Sou flamenguista. Você é o quê? Sou flamenguista. Meu Deus. Mas, irmão, vamos deixar time de lado, né? Porque time não salva ninguém. Então, a Maria Eduarda, ela aceitou o desafio. Então, ela vai subir no carrinho. Você acredita, Maria Eduarda, que eu posso te conduzir desse lado desse prédio, 30 metros de altura. Não, 30 andares. Tá? Você acredita? Que eu posso te levar até o outro lado? Tem que acreditar, né? Tem que acreditar, né? Ela tem fé, né? Ora por mim, hein, Reginaldo. Não cai, não! Agora eu vou ter que perguntar para ela, né? Quero te fazer uma... Estou curioso. Por que você aceitou o meu desafio? Eu confio no senhor. Você é meu tio. Conheço o senhor desde... Poxa, eu conheço o senhor desde que eu nasci. Você confia em mim, não é isso? Claro. Mas eu quero que você fale para cada pessoa que está aqui qual é a moral, né, desse teatro, dessa ilustração. Você pode segurar aqui. Tio, então, o senhor representa Jesus, o príncipe da paz.
E assim, a partir do momento que eu confio nele e que me entrego por completo a minha vida nas mãos dele, ele me dá a certeza da vida eterna. Ela subiu no carrinho, irmãos, porque quem estava aqui, na verdade, não era o tio, né? Era o Osório, é Jesus. E confiar em Jesus é você subir no carrinho. E quando você subiu no carrinho, você transferiu a sua confiança para quem? Para Jesus. Quando você sobe no carrinho, você deixa de confiar em você e você passa a confiar em Jesus. Obrigado, tá? Você pode aplaudir na vida dela? Foi corajosa. Então, irmãos, o que é confiar em Jesus? É você subir no carrinho. Lembra que eu falei lá no início que eu tenho certeza da minha salvação, da vida eterna? Porque um dia eu subi no carrinho. Um dia eu deixei de confiar em mim e passei a confiar em Jesus. Lembra que eu falei, foi uma pergunta retórica, né, que você responde para você. Talvez você tenha respondido, eu sou membro da igreja. Eu sou batizado. Eu tomo a ceia. Eu participo da escola bíblica dominical. Você estava confiando em você. No eu fiz, eu faço, eu aconteço. Só que você tem que transferir a sua confiança para Jesus. E quando a gente transfere a nossa confiança para Jesus, nós temos a vida eterna, salvação. Vou só esclarecer, graça. O céu é um presente, não é ganho comprado por obras ou merecimentos. O homem é pecador, ele não tem como salvar-se a si mesmo. Deus é misericordioso, ele ama o pecador, mas ele é justo, ele tem que punir o pecado. Mas ele resolveu esse dilema, esse problema na pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é um finito Deus homem. O que ele fez? Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para pagar a pena pelos meus e pelos seus pecados e comprar para mim e para você um lugar no céu. E como é que eu recebo? Eu recebo pela fé. É a fé intelectual de conhecê-lo apenas como uma pessoa da história? Não. É a fé temporal, momentos difíceis de luta? Não. É a fé em Jesus, é subir no carrinho.